volta com o Play no programa de hoje, recebendo um amigo querido, palestrante Eduardo Berndt, ele que vai ser o palestrante de amanhã no Fórum Empresarial e também vai estar lançando um livro, sua primeira obra. E ele veio aqui contar um pouquinho pra gente sobre essa obra e como que tá a expectativa para a apresentação amanhã neste grande evento que é promovido pela Simacar. Eduardo, satisfação recebê-lo aqui, começo de semana, veio tomar um cafezinho, contar um pouquinho disso tudo que está acontecendo, uma transição que você vem vivendo há alguns anos e vai ser muito bacana a gente fazer esse bate-papo. Ana, muito feliz em curtir esse momento contigo. Tenho certeza que será um grande bate-papo e extremamente honrado pelo convite. Lembrando que o Play tem o oferecimento da Coresul Tintas, a proteção e a beleza que a sua obra precisa. Eduardo, tanta coisa bacana acontecendo, a gente sabe que não é uma caminhada que começou agora, o mundo das palestras é algo assim extremamente competitivo e não é assim do dia para a noite pensar assim, vou ser palestrante. Você vem construindo isso há muito tempo, você já dá palestras há muitos anos, mas agora no mercado, digamos assim, um leque mais amplo, agora você se abre para o mercado nacional. Gostaria que você contasse um pouquinho dessa tua caminhada até chegar aqui agora para ser um palestrante, vamos dizer assim, como profissão de fato. Ana, de fato é uma construção. Quando a gente fala de palestrante, o mercado é competitivo, o mercado é ingrato, porque também mistura profissionais, mistura áreas, e você se vende muito em uma imagem que às vezes lá na hora da constatação acaba sendo outra coisa, né? Então é sempre um mercado extremamente sensível de atuar. Mas eu brinco, assim eu falo, eu brinco de ser palestrante há mais ou menos 14 anos. Né? Então, há 14 anos atrás, quando eu comecei como diretor na associação comercial, eu comecei fazendo palestras para SPC, para trabalhos de fomento de segurança em vendas dentro da associação comercial. Foi meu primeiro palco, né? Minha primeira experiência com o público. E isso eu fui levando por uma série de anos, junto com a minha carreira profissional de gestor de empresas. E nos últimos 2 anos, de fato, eu resolvi fazer essa transição de carreira e transformar isso numa atividade profissional elaborada, estruturada, profissionalizada, e com a expectativa mesmo de contribuir. Eu aprendi muito dentro da associação comercial e eu carrego uma frase muito que a Josi, que hoje a Josi é dos treinamentos da associação comercial, ela falou a vida inteira para mim. Ela falou: Eduardo, quando eu contrato alguém, eu me preocupo com a entrega. Né? O que essa pessoa vai ter de entrega se eu trouxer ela aqui para falar com o meu público? E eu entendi isso há 2 anos atrás. Hoje eu consigo elaborar uma atividade preocupada com a entrega e com a construção do indivíduo. Então, a minha maior preocupação quando eu faço um evento é fazer com que cada participante saia de lá com algo a mais que ele possa aplicar na vida dele. Seja na área de gestão, na área de comportamento, que são as minhas especialidades, mas que de fato ele consiga sair dali, cara, isso aqui eu consigo aplicar na minha vida, isso aqui eu consigo levar para a minha empresa. Essa é a minha maior preocupação. E conseguindo fazer isso em diversos momentos, eu falei, cara, isso aqui é a minha vida, isso aqui é o que eu quero fazer, é esse o caminho que eu quero seguir. Então, o desenho desses 2 últimos anos, que culmina no evento de amanhã, dia 17, no Fórum Empresarial da Simacar, é consequência desse planejamento. E com certeza vai ter um gostinho especial, como você acabou de falar, toda uma caminhada, uma trajetória dentro da Simacar que de alguma maneira te incentivou, te empurrou, te desafiou e te levou para esse caminho. E o Fórum Empresarial é um dos grandes eventos promovidos pela Simacar. Todos os anos gera uma expectativa nas pessoas, quem serão os palestrantes. E para você eu tenho certeza que vai ser assim, algo especial, diferente. Você vai estar em casa, digamos assim, e vai ser a sua... Então, não sei se mas eu acredito que seja assim agora nessa tua nova pegada, aí vai ser a primeira palestra em Marechal. Exato, exato. Eu atuo em Marechal, em eventos, há muito tempo. Mas esse é especial, porque esse ele tem ele é o fechamento de uma trajetória. É o culminar de uma ação. Ele é planejado, ele é pensado, ele é um momento especial. É um dos maiores eventos empresariais do Paraná. E
para mim, eu já estou sem dormir desde ontem, porque é extremamente especial, porque isso aqui é feito para os meus, para a minha cidade, para o meu público, para as pessoas que eu admiro, para a minha família, para os meus amigos, para as pessoas que eu convivi muito, ou para as pessoas que conviveram comigo por alguns instantes, e todas elas contribuíram para a construção desse momento. Então eu sou consequência de todas essas experiências. Então esse momento, para mim, ele realmente é muito especial, muito especial. Ele acalenta o meu coração, ele me move e com certeza vai ter uma entrega muito bacana. A gente brinca, até falávamos antes de iniciar a entrevista, quando você vai se apresentar para uma palestra em uma cidade diferente, enfim, alguma região, né, tão distante que seja do Paraná, ou sei lá, dando um exemplo aleatório aqui, mas quando é na cidade da gente, querendo ou não, amanhã a maioria das pessoas que vão estar lá já te conhecem, ou já tiveram algum momento contigo, conversaram por outras situações, ou tiveram algum entrosamento em função de você ser da Cimacar. Então isso realmente acho que gera um desafio maior, e até por isso que você já nem está dormindo. Exato. Eu tenho a obra, né, que vai ser o lançamento do livro Eu, o Outro e o Nós no mesmo dia. E eu já usei essa frase em outros momentos. Tem letrinhas de cada uma dessas pessoas que vão estar lá amanhã ali dentro. Porque isso é consequência também. É consequência das minhas experiências, dos meus estudos, da minha formação, mas, acima de tudo, das minhas experiências. E essas experiências, elas aconteceram com cada um que passou por mim. Então, posso ir lá dentro da associação comercial, honrar os presidentes, os diretores, os colaboradores que estiveram comigo, as empresas que me contrataram, os colaboradores que me assistiram, cada um deles contribuiu com isso aí. Então, algumas letrinhas aí pertencem a eles, assim como algumas pertencem a ti, né? Porque nós também temos a nossa história no presente, do tempo de ser colunista, né? Há muito tempo atrás, o presente, o jornal abriu um espaço para mim, para que eu me apresentasse como profissional com conteúdo sério, e muito do que eu sou, eu devo a essas experiências. Então tem algumas letrinhas da Ana, algumas letrinhas do Arno, do Rodrigo nesse tempo, do jornal O Presente, estão ali dentro, e vocês ajudaram a compor essa obra. A gente não dava folga para o Eduardo, diretor de SPC, tinha entrevista, virava e mexia, a gente vamos acionar o diretor, mas que bacana, é uma construção. Exato. Um ajuda o outro, e com certeza um somou, né, para o outro. Eduardo, antes da gente falar um pouquinho dessa obra maravilhosa que eu ganhei, a minha aqui, eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão do palestrante. O Eduardo, lembro muito bem quando teve o lançamento do Fórum Empresarial, você contou um pouquinho da tua história, das suas raízes, e a gente sabe que as raízes, quem teve quem é da nossa geração, era tudo meio limitado, não era tão fácil. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa superação, e também do Eduardo hoje, para o Eduardo, talvez, de 2 anos atrás, que é um Eduardo que realmente resolveu mergulhar nesse mundo. Quem é o Eduardo hoje, depois de ter passado por tudo isso, e depois dessa, eu diria, transformação ou preparação para essa tua nova fase? Pois é. Ana, eu sou filho de agricultores, com muita honra. Trabalho até hoje com algumas coisas no meu sítio. Eu cresci lá. Eu sou filho de um senhor chamado Adelino Berti, aqui de Guiporã, que se mudou para Toledo ao casar. Então eu brinco, eu falo que eu viajava para Guiporã a minha vida inteira. Quando eu era criança, eu visitava meus avós. No entanto, o tempo que eu vivia, há 47 anos atrás, era tudo sim muito limitado. Então, limitado na questão de potencialidades, de acesso, de visão, de pessoas te empurrando. E eu confesso para você que eu demorei para entender quem era o Eduardo e qual era o meu propósito, justamente porque eu cedia a esses limites. E eu não quero julgar ninguém, a ideia não é julgar isso, né? Não é desqualificar ninguém, porque meu pai e minha mãe sempre me deram tudo o que eu precisava, né? E então, assim, eu tenho uma honra muito grande de ser filho deles. Mas eu demorei para entender algumas coisas. E se eu pudesse falar uma palavra-chave que determinasse isso e que pode servir de conselho para as outras pessoas,
Se você entende quem você é ou o que você quer ser, se mexa nessa direção. Se mexa. Iniciativa, ação, movimento. Se a gente for olhar os verbos de ação no português, o que eles determinam? Movimento. E se a gente for olhar, nós como seres humanos só somos o que nos tornamos porque nos movemos. Se a gente parar, a gente para na mesma, a gente estagna, a gente não tem evolução. Então, eu entendi hoje, 47 anos depois, que evolução é você ser hoje um pouquinho melhor do que você era ontem e você se esforçar hoje para ser um pouquinho melhor amanhã. Isso é evoluir como pessoa, como profissional, como cidadão, como ser humano, para que a gente construa uma sociedade melhor, para que a gente consiga fazer entregas de valor para as pessoas, para que a gente consiga construir uma melhor humanidade. E eu acho que tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo. Mas eu acordei para a vida há alguns anos atrás nesse sentido de falar, Eduardo, tem coisas que se você quiser chegar lá, é você que vai ter que fazer. Não espera o outro fazer por ti, porque talvez não venha. Então, quando eu determinei tomar iniciativas de alguns projetos meus e pagar o preço, as coisas começaram a acontecer. Acontece o seguinte, que aí é neurociência pura. Nós, como espécie, a gente gosta da zona de conforto, porque a ausência de a zona de conforto é a situação que tem a ausência de medo. E medo é o quê? Medo é você se confrontar com aquilo que você não conhece, com aquilo que você não domina ou com aquilo que te ameaça. E o que é a zona de conforto? É você não se sentir ameaçado, é você sentir que domina o ambiente, logo você não entende que é uma ameaça. Então eu sempre brinco assim, qual é o melhor exemplo de zona de conforto? Sofá e controle remoto. Que é um ambiente que você não quer sair, não se mexa porque ali está confortável. Só que ali não tem evolução. Só que quando você decide ir para um ambiente novo e ousar, ali tem risco. E se tem risco, tem chance de não dar certo. E se tem chance de não dar certo, tem medo, porque você não domina, não conhece e se sente ameaçado. Mas é ali que está o novo. Só está o novo. A pessoa que você é hoje, Ana, é a consequência direta da tua construção até o dia de ontem. A pessoa que você vai ser virá do aprendizado que você não tem ainda. Mas o aprendizado que você não tem não está nas coisas que você conhece. Está naquele ambiente desconhecido. Então ele é temeroso. Mas é ali que está a evolução. É ali que está o crescimento. Então quando eu resolvi encarar situações de novidade, houve um novo aprendizado. Ah, mas vamos contar sobre o que não funcionou? Nós vamos ficar 4 horas aqui, só falando sobre o que não funcionou. Mas evolução é tentativa e erro. Se a gente for olhar, a nossa vida ela é feita de tentativa e erro. Ela é feita de experiências, de fracassos, inclusive. Inclusive, muito mais fracassos do que acertos. Mas o que você faz com o teu fracasso? Né? E o que você faz com o teu acerto também? É Ctrl+C, Ctrl+V, deu certo, continua. E o fracasso, muda padrão, muda... mas não levou aonde eu gostaria. Então, pega aí, vai na receitinha anterior, muda a receita, faz diferente. E quando eu entendi isso, parece que as coisas se estabilizaram e as coisas começaram a andar. E eu queria que algumas pessoas tivessem dito isso para mim mais cedo. Eu acho que por isso que eu gosto de ser palestrante, para ter essa oportunidade de falar para as pessoas coisas que eu não tive a oportunidade de ouvir. Eu acho que esse é o crescimento. Esse é o crescimento. Então tem um papel que é só da Ana, para ela cumprir, tem um papel que é só do Eduardo, tem um papel único para cada um de nós. E é isso que nos faz humanos, é isso que faz a gente construir uma melhor humanidade. Eduardo, todo ser humano é único. Mas você, quando você entrou nesse mundo ou tentou, começou a vê-lo de uma forma mais assim, quis mergulhar, né? Se identificou e quis seguir nesse sentido profissionalmente. Você se inspirou em alguém? Tem alguém que te inspira, que você tirou? A gente sabe que tira um pouquinho de cada, porque todo mundo tem algo que você olha, poxa, olha que bacana, quando você está em uma profissão, em um caminho. E a gente sabe que Marechal também teve pessoas assim que conseguiram se consagrar nesse mundo das palestras e, querendo ou não, às vezes, indiretamente, quando você começou a pensar nesse teu caminho como profissional, você de repente passou a olhar a pessoa de uma maneira diferente. Como é que é tudo isso no Eduardo? Eu poderia citar aqui inúmeros nomes, mas assim, eu tenho um respeito muito grande e isso aqui é uma entrevista local para os nossos. Eu tenho um respeito muito grande por uma pessoa chamada Sérgio Marcussi e Ana Zaibot.
Eu lembro, há uns 15, 16 anos atrás, nossas famílias tirando férias juntos. A família da Inara, a família do Dr. Emerson Donini, a família do Sérgio e a família da Ana. Nós na praia, eu lembro até hoje, eu mexendo o meu pé na areia e a Ana e o Sérgio falando, Eduardo, vai que você tem jeito para isso. Eu acho que foi uma das primeiras provocações que eu tive. E uma das primeiras vezes que alguém olhou para mim e falou, eu acredito em você, vai, eu acredito em você. Então esse foi o começo, foi a primeira sementinha plantada, foi por essas pessoas. E em algum momento eu aceitei o desafio. E se eu te contar o caos que eu era no começo, e eu tô longe de ser quem eu quero me tornar, mas assim, foi de fato um grande desafio, porque não é a minha natureza. Eu brinco nas minhas palestras, eu falo, eu já sou vermelho sem vergonha. Imagina com vergonha como eu fico. Mas eu encarei, eu fui atrás disso, porque algumas pessoas acreditaram em mim. Outra pessoa que eu tenho muito respeito, acho que foi em 2017, 2018, antes da pandemia, a Eldelane, nossa consagrada palestrante, maravilhosa, né? Marechal Cândido Rondon exportando talentos. Ela é uma pessoa incrível. E eu tive a oportunidade, tenho oportunidade, posso chamá-la de amiga. Ela, com toda a correria dela, a gente se escreve de vez em quando, fala, Elda, vamos tomar um café? Ela fala, vamos. Ela tira um tempo para mim. E em diversos momentos ela também falou, Eduardo, vai, porque isso aqui é o teu caminho. Isso aqui é o que você quer fazer. Eu vejo você nisso aqui. E há 2 anos atrás ela falou assim, no palco da Cimacara, ela falou, Eduardo, eu ainda vou te ver nesse palco e a gente ainda vai trabalhar juntos. E eu tô profetizando isso. Que legal. Amanhã eu estarei no palco que a Eldelane esteve e daqui uns dias a gente também vai estar no mesmo palco. Então, eu sou construção e nós somos construção. Nós somos construção de pessoas que acreditam na gente, que nos impulsionam. Então, eu tenho dezenas de pessoas que me impulsionaram, né? Para não pecar mais, né? Mas essas 3 pessoas foram chaves nessa profissionalização e nesse caminho. Que legal. Agora vamos falar um pouquinho dessa obra. O eu, o outro e o nós. Muito bacana, eu ganhei aqui uma dedicatória muito linda. A gente sabe que isso aqui também é construção. Isso não é assim, do dia para a noite você pensar em algo, vou escrever um livro. Não. E um livro que vem de você. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho desse processo, dessa construção. O tema é muito bacana. Eu acho que não tenho dúvida que vai ser uma leitura prazerosa. E eu tenho certeza também que você... Olha, deve ter alguma noite ali que você ficou pensando para que rumo, para que isso, para que aquilo. Não, mas a gente, quando faz um texto, a gente fica ali. Imagina um livro. Exatamente. Dezenas de noites ali empenhadas. Mas, Ana, esse livro é consequência... Eu me coloco como gestor, como administrador de empresas, mas em 2017 para 2018 eu parei tudo e fui estudar neurociências e comportamento na PUC do Rio Grande do Sul. E essa foi a grande virada de chave na minha vida, porque eu, como gestor, eu via gestor empresarial, eu via onde 1 mais 1 é 2 e 1 menos 1 é prejuízo. Então, eu tinha uma habilidade técnica muito bem posicionada dentro da empresa, mas eu não via as pessoas. E não quer dizer que eu as desrespeitava, mas eu as via como mais um recurso que uma instituição precisava, que uma organização precisava. E isso me fez perceber a mim e perceber o indivíduo como maior valor de tudo. Nós temos esse espaço aqui, tira as pessoas, não é mais nada. Né? Tira as pessoas. Hoje eu vejo valor na Ana, eu vejo valor em cada pessoa que está aqui colaborando para essa construção. E eu vejo isso aqui como o maior valor. E é assim que precisa ser. Então, estudar neurociência, primeiro, me provocou refletir sobre a minha pessoa, sobre a questão do autoconhecimento, o melhor estado de consciência. Conhecendo isso, eu passei a compreender melhor o outro. Se eu me conheço melhor e eu compreendo melhor o outro, e eu entendo que o outro tem as particularidades dele, assim como eu tenho as minhas... primeiro eu aprendo a lidar comigo, com as minhas conquistas, com as minhas falhas também, porque nós somos falíveis, nós somos vulneráveis. A partir do momento que eu entendo que eu sou falho, eu também começo a compreender que a Ana também falha. E o nosso problema não é lidar com a conquista do outro, mas lidar com a falha do outro, esse é o nosso maior problema. E se eu tenho essa habilidade de me conhecer,
eu consequentemente compreendendo o outro, eu também consigo tomar melhores decisões na direção do outro. Se eu conseguir tomar melhores decisões, eu amplio a convivência, eu melhoro esse estado de convivência. E nós somos seres sociáveis. Ah, mas eu consigo viver sozinho. Mentira! Tá ali a pandemia para provar. Claro que todos nós tivemos uma perda muito próxima ali, foi extremamente dolorido, mas o que mais a pandemia nos privou foi a socialização, foi a convivência. E nós nunca estivemos tão ansiosos e tão depressivos quanto nós estivemos depois da privação da convivência. Então, nós temos que melhorar essa convivência. E isso vale para qualquer grupo social. E o que eu estou falando não é achômetro, é neurociência pura. Nós somos seres sociáveis que nós nascemos para conviver. Eu costumo dizer assim, qual é a primeira necessidade humana quando nasce um filhotinho da nossa espécie? Né? Nasceu um bebezinho, qual é a primeira necessidade desse bebezinho? Outra pessoa. E nós passamos nessa dependência por grande parte da nossa vida. O problema é que aí quando a gente começa a chegar na vida adulta, passa ali da adolescência, a gente começa a ser moldado para ser autossuficiente. Não, você tem que se virar sozinho, você não pode precisar do outro, você não pode demonstrar fraqueza, você não pode lamentar, você não pode chorar, você não pode pedir ajuda, porque isso é demonstrar limites. Você tem que ser autossuficiente. E a gente passa a vida tentando ser autossuficiente. E aí a velhice chega. E quando a velhice chega, tudo que mais a gente quer é as pessoas de volta. Que a gente passou a vida afastando. E não é essa a nossa natureza. A nossa natureza é conviver. Então o livro ele tem todo um cuidado dessa construção. De falar sobre o eu, de falar sobre como eu funciono, para eu me compreender primeiro, de possibilitar a ideia da melhor compreensão do outro e, a partir disso, construir essa melhor convivência, construir essa ideia do coletivo, sem eu perder quem eu sou e sem eu limitar você em relação a quem você é. E isso vale para tudo, isso é ciência. Não é um livro baseado em achômetro, não tem opinião do Eduardo aí. Apesar de ser uma literatura simples, de uma leitura fácil, que é a minha ideia, é chegar para não especialistas do assunto e conseguir fazer com que eles se identifiquem com o conteúdo e falar, nossa, cara, isso aqui sou eu, essa é a ideia, sem que o cara tenha lido muitos artigos científicos sobre o tema, mas acima de tudo que a gente consiga expandir essa ideia da melhor convivência dentro dos grupos sociais. E quando a gente fala de grupos sociais, vale tudo. Vale lá na nossa família, que é o menor grupo social. Vale para a organização, vale para as empresas, vale para a PM da escola, vale para o time de futebol. Vale para tudo, porque é o que nos une. É a ideia do coletivo que nos une. Não importa em qual grupo você pertença. Todos eles funcionam dessa maneira. Então, se eu conseguir provocar isso nas pessoas para que elas se identifiquem primeiro, se conheçam por segundo, ampliem a melhor tomada de decisão por compreender o outro, fatalmente a gente vai ter uma melhor convivência. Que bacana. Eduardo, como é que vai funcionar? Amanhã vai ter o lançamento lá no fórum, simultaneamente você vai fazer a palestra e no final ali, quem quiser adquirir a obra, isso vai ter um lançamento oficial amanhã. Gostaria que você explicasse para a gente. Isso. Dentro das minhas redes sociais, dentro do site, do Instagram, tem um link da bio, tem um link de compra do livro que a gente chama de pré-lançamento. Então, uma estratégia para você garantir a sua unidade do livro antes. Mas o lançamento oficial do livro, material físico, vai ser no dia de amanhã. Então, vai ter o evento da Simacar, vai ter a palestra, e após a palestra, oficialmente a gente fará o lançamento com a disponibilização do material lá, com um tempinho para eu curtir os amigos e a gente tirar algumas fotos juntos. Que bacana. E com certeza vai ser um momento muito especial, porque é um momento de apresentação desse material. Que legal. E, por exemplo, a pessoa não conseguiu ir no fórum amanhã e ela quer adquirir a sua obra. Como que ela faz? Ela acessa teu Instagram? Tem algum site onde ela consegue adquirir? Dentro do site Palestrante Eduardo Berndt, tem o link disponível para aquisição. Dentro da editora chamada Literary Books, também tem, isso é um pouco mais complicado de acessar, mas dentro do meu Insta, é Prof. Eduardo Berndt. Acessando ali no link da bio, tem um link que leva direto à aquisição desse livro, e aí ele vai ser entregue de maneira física no seu endereço.
Que bacana. Eu sempre brinco com quem vem, às vezes lançou uma obra né, e vem, eu falo assim, quem lançou a primeira já está sempre projetando a segunda. Já tá. Como é que tá isso? Tem alguma coisa no forninho já? Já tem. É um outro projeto para daqui 1 ano e meio, aproximadamente 2 anos. Dentro da minha área de gestão, juntando com as neurociências e o comportamento, a minha atuação profissional hoje é organizar empresas na questão da cultura organizacional. Como é que eu engajo pessoas na direção de um mesmo objetivo? E aí é inevitável a questão da cultura organizacional, que é o espírito da empresa, que é o que move as pessoas na mesma direção. E aí talvez um empresário está nos assistindo e falar, minha empresa não tem uma cultura organizacional. Ela tem sim. A diferença é que talvez ela não seja ideal. Né? Então como é que a gente cria um ambiente, um espírito de organização que leva as pessoas a se engajarem e atuar no coletivo? Essa é a minha área de profissão hoje, trabalho com consultorias e, ao que tudo indica, né, tá lá no forninho ainda, a gente não viu ele pronto, ao que tudo indica, o meu próximo material vai ser sobre cultura organizacional e atuação no coletivo, focado um pouquinho mais dentro do ambiente empresarial. Muito bem. Eduardo, é uma nova fase, é uma transição que você vem vivendo há algum tempo. Com certeza, a gente fala, né, lá atrás também foi uma transição, mas agora talvez a mais impactante, a mais importante na tua vida é aquilo que a gente sempre diz. Quando a gente se encontra, realmente, o caminho ele se torna diferente, ele se torna ainda mais especial. Como é que está a tua expectativa aí para essa tua nova fase? Já tem muita palestra por aí agendada? Como é que é isso? Agora também é um começo, eu diria assim, para o cenário nacional. Então, assim, tem muita coisa bacana para acontecer. É um desenho, é um planejamento, tem estratégia envolvida. Claro que o futuro ele é incerto, mas a gente pode planejar. Essa é a nossa maior habilidade como ser humano, né? A capacidade de você desenhar um futuro e buscá-lo nessa direção planejada. Mas eu tenho expectativas muito grandes, eu me preparei para isso. Eu creio que sim, que há um conteúdo bacana para que a gente possa compartilhar com as pessoas. E eu tenho uma amiga muito especial que é a Janaína Paz, que é a minha mentora. Ela fala, Eduardo, tem uma história que é só você que pode contar. Mas eu vou falar coisas que as pessoas talvez já ouviram. Sim, nada na vida é inédito. Né? A gente cria, recria, o tempo todo a gente está baseado no conhecimento anterior. Então eu não tenho a pretensão de trazer um conhecimento que o mundo não conhece. Mas eu tenho a pretensão de trazer um conhecimento que seja bom para ti e que vai fazer com que você evolua um pouquinho no teu processo como ser humano, como pessoa, como profissão. Eu até esses dias estive nos eventos na Sooro e aí, a pedido deles, eu fui contar parte da minha história nos meus eventos. Porque era um momento de ação dentro da pasta de recursos humanos deles, com todos os colaboradores. E eu contei parte da minha história e falei sobre essas mudanças, sobre a minha evolução. E diversas pessoas chegaram para mim e falaram, Eduardo, eu me identifiquei muito porque eu me vi no seu lugar. Eu falei, cara, essa é a maior prova que não era eu que precisava estar aqui. Que podia ser você contando a sua história. Porque eu tenho a minha história de superação, mas se a Ana contar a dela é de mesmo valor, tanto ou quanto ou maior. Né? A diferença é que eu ajudo a organizar essas ideias. Então, o meu sonho é continuar organizando essas ideias e provocando essas pessoas na direção de serem melhores do que elas são. Porque é possível. Que bacana. Nossa, que bate-papo. Começando a semana, que bate-papo muito bacana, Eduardo. É uma satisfação ver assim, a gente sabe da pessoa que você é. A gente tem uma história, como você mesmo falou, pelo presente. Mas assim, eu não sei, é uma transformação, de fato, né? É uma transformação e eu fico muito feliz, de verdade. Toda essa evolução, é o que diz o título da tua obra, o eu, o outro e o nós. Nossa, como isso é amplo, é complexo, é impactante. E eu vejo isso muito, é a tua cara, essa obra. Eu fico muito feliz por toda essa tua transformação, por essa transição, e eu quero desejar assim, um sucesso imenso. Tenho certeza que quem for lá amanhã no Fórum Empresarial vai se surpreender, porque é um talento assim, que você tem, é algo assim
toca o coração quando a gente conversa, você consegue mexer lá no fundo. Então, assim, desejar um sucesso imenso nessa tua nova trajetória, agora como palestrante, abrindo-se para o nosso cenário nacional, como escritor. Ficaremos aí sempre agora de olho, né? Vai ter mais, e eu vou ler com muito prazer essa obra que eu ganhei, com todo carinho. Sucesso, meu amigo, é só isso que eu tenho, né? Porque talento você já tem de sobra, conhecimento é uma construção, e eu sei que você já encaixou muita pecinha até aqui e vai seguir nesse caminho. Então é isso. A palavra que eu tenho para te dizer é sucesso, muito mais sucesso. Brilhe. Obrigado, Ana. Obrigado do fundo do meu coração. Eu fico muito feliz pelas tuas palavras. E enquanto você falava, eu fico feliz de ter esse cuidado de cada palavra dita, porque você é a prova de que o que eu falei é verdade. Porque você conheceu o Eduardo, acompanhou a evolução, né, a organização, o jornal O Presente, a Ana como pessoa. Você é a prova dessa construção. E isso, para mim, é um valor tremendo, né? Eu acho que por isso que eu estou ansioso para o dia de amanhã. Porque são pessoas que me viram, são pessoas que acompanharam. Eu digo que sucesso é sempre consequência de algo muito bem feito, né? Então, teve o meu esforço. Talento teve pouco, porque eu não sou habilidoso, né? Mas habilidade se desenvolve. Habilidade é treino. Então, eu poderia dizer assim, por que eu cheguei até nesse momento? Nesse momento que eu só posso falar até aqui onde eu cheguei. Eu cheguei porque eu me desafiei, eu cheguei porque eu paguei o preço. Eu cheguei porque eu não desisti. E eu costumo dizer que o mundo se divide entre dois grandes grupos de pessoas, os vencedores e os... Daí as pessoas respondem, perdedores. Não, não tem perdedor. Tem o cara que desiste no meio do caminho. Não tem perdedor. Quando eu coloco vencedor e perdedor, eu tenho um problema na minha visão. Eu tenho pessoas que já venceram e eu tenho pessoas que estão no processo. A diferença é que eu não parei no meio do processo. E se você ainda não está conseguindo, ou se você ainda não chegou aonde você quer, é porque você ainda está no trajeto. Então pague o preço dele. Vai acontecer. Só não vai acontecer se você desistir. E isso é decisão pessoal. E isso também não quer dizer que eu não pensei em fazer isso inúmeras vezes. Eu pensei, eu até dei uns passinhos para trás, né? Em alguns momentos de medo, de pensar, eu acho que eu não vou conseguir dar esse passo, porque foi um grande desafio. Mas não é porque eu sou bom que eu cheguei aqui, é porque eu não parei. Então, eu acho que esse é o maior ganho, a maior construção que a gente pode dizer para o outro. Cara, continua. Se você ainda... eu quero aprender a falar inglês. Tem gente que em 2 anos tá fluente no inglês. E tem gente que vai levar 6 anos, mas isso não te torna fracassado. Só diz que você demora um pouquinho mais. Mas se você não parar de exercitar, não parar o movimento naquela direção, você vai aprender. Essa é a habilidade humana. Isso aqui é o nosso cérebro. Tudo que a gente não desiste, a gente aprende. Nosso cérebro vai dar um jeito de automatizar. Ele vai dar um jeito de simplificar. Pouco esforço, pouco resultado. Muito esforço, muito resultado. Isso aqui os meus aluninhos e o seu filho me ouvia todo dia na minha aula. Pouco esforço, pouco resultado. Muito esforço, muito resultado. Então não espera o ambiente favorável, não espera alguém te pegar pela mãozinha, não espera você ter as condições ideais para fazer. Faz com o que você tem. Mas eu quero escrever, eu só tenho 2 folhas de papel. Comece com essas 2. Comece com essas 2, mas comece. E eu acho que esse aqui é o Eduardo e você assistiu isso. Que legal. Amanhã estarei lá para assistir a palestra. Com muito gosto. E muito obrigado pela obra. Fiquei muito feliz e com certeza farei uma leitura. Tenho certeza que será prazerosa. O Play vai ficando por aqui. Lembrando que este programa tem um oferecimento da Coresul Tintas, a proteção e a beleza que a sua obra precisa. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.